Boa noite a todos. Então, meus amigos, nosso estudo hoje, perfeição moral. Para nós entendermos melhor o que é perfeição moral, precisamos conhecer um pouquinho do que seja a doutrina dos espíritos. É uma doutrina ditada pelos espíritos, de aspecto tríplice, ciência, filosofia e religião. O Espiritismo foi uma doutrina que ela nos foi passada através da observação. Geralmente, a gente começa pela teoria e depois vai à prática, a experimentação, ou seja, a observação. Mas aqui é o contrário, aqui começou pela observação, Kardec, pela observação, e posteriormente ele colocou isso em obras, onde estão nas nossas 5 obras básicas, Como é que aconteceu isso? Através de médiuns ostensivos, Porque médiuns somos todos nós. Nossa mediunidade é através do pensamento. Se não fôssemos médiuns, não teríamos o processo obsessivo. Mas médiuns ostensivos é aquele médium que trabalha com a mediunidade, ou seja, ele faz a intermediação entre o mundo espiritual e a matéria, ou seja, a Terra, através de médiuns sérios. Então, Kardec elaborava perguntas e mandava para vários médiuns em vários lugares. E quando vinham as respostas, ele fazia um estudo, uma reflexão, onde uma pergunta teria o mesmo fundamento de respostas, então ali ele tinha como verdade. Após um longo tempo, quando ele tinha várias perguntas e respostas, ele compilou, ou seja, ele codificou a doutrina em 5 obras básicas. Compilar é colocar várias onde elas são uma obra, ou seja, é escrever em obras as observações e as respostas. Começou pelo primeiro livro, que é o livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas, a qual a doutrina dos Espíritos aconselha que quando nós queremos conhecer a doutrina dos Espíritos, comecemos pelo livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas. Posteriormente, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos é composto de 4 partes. A primeira, causas primárias, a segunda, mundo dos espíritas, depois a terceira, leis morais, e a quarta, esperanças e consolações. Posteriormente, a partir desta primeira obra, ele criou as outras obras, ou seja, ele estendeu o ensinamento, ou seja, da primeira parte do Livro dos Espíritos, ele escreveu a Gênese. Da segunda parte, ele escreveu o Livro dos Espíritos, que é um livro que é mais para os médiuns ostensivos, porque todo médium deve estudar a doutrina para educar a sua mediunidade. Porque se nós tivermos mediunidade e não educarmos, nós não vamos trabalhar corretamente com ela e poderá até nos prejudicar. Então precisamos educar a nossa mediunidade, porque o médium ele já vem preparado. No mundo espiritual, o médium ostensivo é preparado para ser médium. Nem sempre quando chegamos aqui na Terra, vamos cumprir essa tarefa que nos propomos. Mas todo médium ostensivo ele já foi preparado, só que ele precisa educar a sua mediunidade. Aliás, estamos no mundo, na Terra, para nos educarmos em todos os sentidos. Depois, na terceira parte, as leis morais, que é onde hoje entra o nosso estudo. As leis morais, ele desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo, onde aí tem o aspecto religioso, baseado nos ensinamentos de Jesus, Sermão da Montanha, Sermão do Monte principalmente. É nosso livro de cabeceira. Também recomendamos para todos termos este livro de cabeceira, principalmente quando a gente tira alguma orientação, sai um processo obsessivo ou mesmo não saindo, é nos indicado um tema deste livro, que é o nosso remédio espiritual, ao qual nós devemos tomar diariamente, mesmo que não nos seja indicado. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, do princípio ao fim, ele é uma oração.
E quando nós estamos lendo aquele livro, nós estamos com o nosso padrão vibratório elevado. Então nós estamos nos protegendo, purificando a nossa atmosfera espiritual. Depois, a quarta parte, Esperanças e Consolações, ele escreveu O Céu e o Inferno, onde temos nesse livro, muito importante, na última parte, o item 18, nós ali encontramos vários esclarecimentos do tempo de agora, ou seja, deste tempo que nós estamos passando agora, né? Com muitas dificuldades, né? É o finais dos tempos, não que o mundo vá terminar, mas o final de um tempo, né? Estamos na época da transformação, da regeneração. E após a sua morte, foi escrito obras póstumas pelos alguns escritos que ele havia deixado, né? Alguns conterrâneos e que trabalhavam no espiritismo colocaram em obras póstumas. Então, meus amigos, como disse o Livro dos Espíritos, né, foi pela observação dos fatos. E para nós sermos espíritas ou entendermos o que é o espiritismo, nós precisamos estudar. Nós precisamos conhecer e conhecer profundamente para não acreditarmos em qualquer coisa que nos contam. É uma filosofia. No Livro dos Espíritos, quando nós abrimos a primeira parte, diz filosofia espírita. Então, quer dizer, uma filosofia além da matéria, né? Então, se além da matéria não são coisas da terra, mas o mundo espiritual. Mas como todos nós somos espíritos hoje encarnados, onde chamamos de alma, nós estamos no intercâmbio entre os dois mundos. Embora não acreditamos, não vejamos, a não ser que sejamos médios videntes ou clarividentes, tenhamos esta sensibilidade, nós não vemos, mas muitos de nós sentimos, porque todos nós temos intuição, né? Então nós temos a influência deles sobre nós. Então existe este intercâmbio entre nós. Estamos aqui sentados, todos nós, algumas cadeiras vazias, mas tenhamos a certeza de que não estamos vazias. Tem vários espíritos aqui. E neste trabalho tem espíritos que estão nos ajudando. O mundo espiritual está fazendo o tratamento necessário em cada um de nós. Só que para que esse trabalho, este tratamento seja bom para nós, ou seja melhor, tenha mais utilidade, nós precisamos estar presente neste trabalho. Então nós devemos ter a vontade, o desejo de entender algumas coisas, para que nós consigamos assimilar. Porque de nada vale nós ficarmos aqui 1 hora perdendo o nosso tempo, deixarmos de assistir a novela ou o jogo que está dando agora, né? Ficarmos aqui e saímos sem aproveitar nada, né? E saímos daquela porta para fora reclamando. Então nós precisamos aprender, entender. E a doutrina dos Espíritos é essa doutrina que nos esclarece e nos consola. Porque à medida que nós somos esclarecidos, nós somos consolados. E este consolo nos traz equilíbrio para lidar com todas as situações que aparecem na nossa caminhada. E estamos num mundo de provas e expiações. Então o mundo que nós estamos hoje não é um mundo fácil. Então nós precisamos nos preparar para lidar com todas as situações com equilíbrio. E isso é uma coisa que a doutrina nos traz. Equilíbrio. Porque quem não acredita em nada, meus amigos, se desespera quando acontecem algumas situações. E não vê futuro, não vê caminho, não tem esperança. E a doutrina nos dá esperança. Porque a única fatalidade de toda a nossa existência é a fatalidade para o bem. Então todos chegaremos ao bem. O que vamos trabalhar hoje na perfeição moral. Então todos chegaremos ao bem, mas precisamos aprender. E precisamos praticar o aprendizado, por mínimo que seja. Então, meus amigos, por isso a nossa doutrina é uma doutrina que tem a fé raciocinada. E o Espiritismo tem princípios básicos, ou seja, Deus, um só Criador, Deus. E Deus criou a todos nós, a todos nós. Criou o ladrão, criou o assassino, criou os imperfeitos, criou o preto, branco, amarelo, criou todos nós. Então somos todos criação divina. E sendo criação divina, temos dentro de nós a essência divina, né? Porque Deus está em todo lugar, né? Onipresente, está em todo lugar. Onipotente, tudo pode. Onissapiente, tudo sabe.
E nós, como criação divina, também temos essa onipotência, se nós nos ligarmos a este Pai. Mas precisamos fazer a nossa parte. Imortalidade. Somos espíritos imortais. Acreditemos ou não, somos espíritos imortais. Quando chega a morte, fica o corpo, a matéria, onde não é mais necessário no momento. Fica aqui na Terra, porque é coisa da Terra. E vamos para o outro lado, iguaizinho como nós somos, com todas as nossas aquisições espirituais. Isso nós levamos. O resto tudo nós deixamos. E nós temos tanta preocupação com o nosso carro, com a nossa casa, com o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa mãe, com as nossas coisinhas, né? Mas vamos deixar tudo isso, meus amigos. E vamos só com aquisições espirituais. E aquisições espirituais é perdão, é amor, né? É caridade. Temos a comunicação com os espíritos, ou seja, o trabalho da mediunidade. Essa mensagem que os espíritos passam para nós, que foi através dessas mensagens que surgiu a doutrina dos espíritos. Temos a reencarnação, isto é, retornamos à matéria quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução, para crescermos. Então a reencarnação é para evoluir. Evoluímos também quando estamos na erraticidade, quando morremos e o nosso espírito fica na erraticidade. Aí lá nós temos uma noção se aproveitamos ou não a encarnação que tivemos, ou se deixamos coisas por fazer, aprendemos novas coisas, mas precisamos voltar à Terra para provar se realmente nós entendemos e aprendemos algumas coisas. Porque quando estamos no mundo espiritual, lá, fazendo essa preparação para a reencarnação, porque existe um local onde somos preparados para reencarnar, onde é feita a nossa uma preparação do que é melhor para cada um de nós, do que nós vamos precisar passar para nos superarmos. É nos superarmos, sempre é conosco. Então, ali existe uma grande preparação. Então, ali é mais fácil nós aceitarmos, dizer, não, eu vou conseguir sim, eu vou conseguir ter como filho aquela pessoa que eu não gosto, eu vou conseguir ter aquele genro, aquela nora, não, vou superar. Só que a aprovação é aqui, quando nós chegamos aqui na Terra. E daí quando nós chegamos aqui, muitas vezes, esquecemos tudo e não damos conta do que nós nos preparamos, né? Porque aqui na Terra, gente, aqui é os diferentes. Então aqui nós vamos encontrar várias diferenças. O pessoal lá de casa, a família lá de casa, vai ser uma encrenca muitas vezes, né? Nós vamos ter muitos diferentes lá. E é isso que nós precisamos aprender a lidar para termos harmonia. Nós vamos ter até grande diferença com aqueles que nós mais amamos, que é nossos filhos, nossos pais, nosso marido, nosso companheiro, que a gente escolheu, né, com tanto carinho e de repente depois começa tudo a degringolar. É o nosso aprendizado. E é ali que nós precisamos trabalhar muito, né? Então aqui é a prova, e a prova é complicada. Então nós vamos arrumar encrenca em todo lugar que nós estivermos, nesse sentido. Lá em casa, no nosso trabalho, aqui na casa espírita também, até gente que trabalha vai arrumar encrenca com algum que a gente não simpatiza muito, né? E de nada adianta a gente dizer, mas eu não simpatizo, eu vou sair daqui e vou para outra casa. Eu vou para outra casa, eu vou encontrar outro que eu vou ter encrenca. Porque nós não somos perfeitos. E onde quer que nós estejamos, nós vamos encontrar imperfeição, porque somos seres humanos. E estamos todos no mesmo barco, trabalhando para nos melhorarmos. Alguns, né? Quando a gente já tem conhecimento que a gente precisa se trabalhar. E através de tudo isso é que nós evoluímos. Então entra a evolução. Então os princípios básicos da doutrina dos espíritos é isso. É Deus, imortalidade, comunicação com os espíritos, reencarnação e evolução. Mas o foco da doutrina dos espíritos, o que é? É a reforma íntima, que chega à perfeição moral. E essa reforma íntima é em nós. Não é no colega, não é no marido, não é na mulher, não é no filho, não é no vizinho. É em nós. Então o foco da doutrina é sempre nós. E observando esses fatos, né,
Entramos nas leis naturais, as leis divinas, né? Nas consequências e práticas dessas leis. Porque para nós chegarmos à perfeição moral, nós precisamos conhecer essas leis. E, acima de tudo, colocar prática na nossa vivência. Colocar essas leis na nossa vida, ou seja, viver de acordo com essas leis. Porque nós nos desviamos destas leis que nós temos dificuldade hoje. Foi por desvio dessas leis que nós precisamos reencarnar. E já tivemos várias reencarnações. E nos desviamos das leis divinas. Então, por isso, estamos mais uma vez na Terra, através da reencarnação e pela misericórdia divina, de aqui viermos novamente, num meio bastante complicado, para nós tentarmos nos harmonizar, e entenda-se harmonizar, aprendermos a amar, que é muito difícil. Porque nós gostamos, nós simpatizamos, mas amar, meus amigos, é complicado. E é este caminho e esta lição que é para todos nós que estamos aqui reencarnados. Porque as lições para cada um de nós, elas são diferentes. Um precisa trabalhar mais o seu orgulho, outro precisa mais o seu egoísmo, outro mais a vaidade, outro a ganância. Cada um tem umas lições específicas para isso, né? Mas a lição de amar e perdoar é para todos nós. Então, dentro dessas leis, a gente pegou 3 categorias, né? A relação que nós, ou homem, diga-se generalizado, homem e mulher, a relação do homem com Deus, a relação do homem consigo e a relação do homem com o próximo. Aí nós lembramos aquela lei áurea que Jesus nos colocou, amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então aí amar a Deus, a relação com Deus, né? Amar o próximo, a relação com o outro, como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, a relação conosco. E dentro desta perfeição moral e dentro dessa relação com esta lei áurea de Deus, nós encontramos as leis da relação com o homem e com Deus, que é a lei natural, a natureza, né? A lei de adoração, onde a gente começa pela prece, a perfeição moral do aspecto religioso. E juntamente com essas leis, que está no 3º item do Livro dos Espíritos, nós encaixamos dentro do nosso Evangelho, que são as 2 obras que eu recomendo para que nós leiamos. Encaixamos essas leis da relação do homem com Deus dentro do nosso Evangelho. Do capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Do capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Do capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No capítulo 19, a fé transporta montanhas. No 27, pedi e obtereis. E no 28, coletânea de preces. Então, dentro destes capítulos está inserido a nossa relação com Deus e a relação das leis morais. No 2º grupo, nós temos os deveres para conosco, para nós. A lei do trabalho, todos precisamos trabalhar. A lei de reprodução, a lei de conservação e a perfeição moral. E aí encontramos em outros capítulos do nosso Evangelho. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Capítulo 6, Cristo Consolador. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Capítulo 17, Sede perfeitos. Capítulo 21, haverá falsos cristãos e falsos profetas. Capítulo 23, Moral estranha. E capítulo 25, Buscai e achareis. E no 3º grupo, é a nossa relação com o próximo, né? Que temos aí a lei da sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, justiça, amor e caridade. E encontramos no Evangelho essas leis, no capítulo 6, fora da caridade não há salvação. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 12, amai os vossos inimigos.
Capítulo 13, que vossa mão não saiba o que dá direita. Capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Capítulo 20, trabalhadores da última hora. Capítulo 21, haverá falsos cristãos, falsos profetas. Capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. 24, não coloqueis candeia sobre o alqueire. E 26, dai gratuitamente o que de graça recebeste. Isso quer dizer, meus amigos, que o Evangelho nos explica as leis morais e nos facilita o entendimento. Porque Deus mandou o Evangelho na pessoa de Cristo, que é o nosso modelo. Então veja como a doutrina dos Espíritos é perfeita. Ela nos coloca leis morais na filosofia e nos coloca dentro da religião o Evangelho. E aí, dentro deste contexto, nós encontramos os tipos de pessoas que nós somos. Tanto trabalhadores da casa, como os adeptos, né, que vêm à casa. Nós encontramos muitas vezes os trabalhadores exaltados. Exaltados no sentido de quê? Nós conhecemos a doutrina dos espíritos, vemos a casa espírita, vemos uma palestra, uma, duas, achamos maravilhoso. Ai, tudo foi bonito, o ensinamento é maravilhoso. E daí, começamos a trabalhar, começamos a fazer o cursinho, estudar, agora tem online, e a gente vem, se empolga, e chega lá em casa e quer trazer todo mundo. E chega lá em casa e diz, vamos para a casa espírita, né? Mas eu não vou, não quero ir, não estou afim. Não, mas vamos. E a gente insiste, né? A gente quer obrigar aqueles que convivem conosco a vir para a casa espírita. A gente não entendeu a coisa ainda. Mas a gente quer obrigar, mas é legal lá, me fez bem para mim. Mas cada um está num tempo diferente. Então, às vezes, nós nos tornamos tão inoportunos que, em vez de atrair as pessoas para cá, nós, pelo contrário, espantamos. De tanto que nós incomodamos. Nós só falamos sobre espiritismo. Nós não temos mais assunto. E nós incomodamos. Mas aquilo me fez tão bem, é tão maravilhoso. Fulano vai lá, fulano vai cá. As pessoas não aguentam mais te escutar. Não quero saber. Nunca vou entrar naquela casa, porque deve ser uma chatice. Né? Então nós temos esse tipo de coisa. Nós somos muito ansiosos nas coisas. Porque a doutrina dos espíritos é para nós. É para cada um de vocês e eu que estou falando aqui, que eu estou falando e tenho 2 ouvidos, bem perto de mim, e para todos nós que estamos aqui individualmente. Se alguém está pensando aqui, fulano que devia escutar isso aqui, que está lá em casa, estão enganados. É para nós mesmos. É para nós que estamos aqui. Porque a doutrina dos espíritos, ela acolhe, é para acolher. A habilidade dela é o acolhimento, né? E a luz é graduada à necessidade de cada um. E nós não sabemos a necessidade do outro. Não sabemos, às vezes, nem a nossa necessidade. E queremos saber a necessidade do outro. Nós não resolvemos, às vezes, nem a nossa vida. E queremos palpitar na vida do outro, dizer qual é o caminho correto. Temos aqueles experimentadores que adoram o fenômeno mediúnico. É comunicação. Vou lá tirar uma orientação para ver se o fulano lá me mandou algum recado. Ou vou trabalhar na casa espírita só para mim na mesa mediúnica, escutar o que os espíritos falam e eu perguntar alguma coisa. Eles são apegados ao fenômeno. E temos muitos na casa espírita que são apegados ao fenômeno também. Que falta o estudo, mas não falta a mediúnica. Quando deveria ser o contrário. Precisamos estudar para compreender. Porque se nós não estudamos, nós confundimos tudo e nos perdemos, meus amigos. Temos os imperfeitos. Imperfeitos somos todos nós. Porque ninguém aqui é perfeito. Perfeito no sentido de adquirir virtudes, claro. Que além do fenômeno, além da comunicação espírita, além da filosofia, eles têm um conhecimento, uma facilidade de aprender. Tem aqueles que sabem o livro dos espíritos, sabem até o número do capítulo lá, sabem o número da pergunta. Eles têm uma facilidade de aprendizado e têm a facilidade também de passar para os outros o aprendizado. Só que eles só para passar para os outros, para si nada. Não aproveitam nada para si. Então, querem ensinar todo mundo. Fala em casa, não, mas está lá, olha no capítulo tal, lê isso aqui, aquilo. Só que para ele não pegou nada. E a doutrina dos espíritos diz que é para nós.
mas ele não aprendeu nada. Então ele tem aquela facilidade, ele conhece tudo, mas não pegou nada, quer dizer, não aproveitou nada. E temos muitos que trabalham na casa espírita há muitos anos e têm este mesmo comportamento. E temos a categoria daqueles que, eu estou tentando ser. Tu é espírita? Eu estou tentando ser. Aquele que está tentando ser está se isentando de responsabilidade. E nós temos trabalhadores espíritas, estão 20, 30 anos na casa espírita, estou tentando ser espírita. E o que diz no livro dos espíritas? Como se reconhece um espírita? E espírita não apenas que trabalha na casa espírita, mas todos nós que somos adeptos da doutrina, né? O espírita se reconhece pelo esforço que ele faz em dominar as suas más tendências. E todos nós temos más tendências. Então nós precisamos nos esforçar para dominar as nossas más tendências, que todos temos. Nós estou aqui fazendo essa explanação, mas tenho muitas más tendências que eu tenho que fazer um esforço longo para me dominar, como todos nós, né? Então não existe perfeição. Então não existe eu estou tentando. Eu sou espírita porque eu estou dominando as minhas más tendências. Eu estou me esforçando. Eu estou colocando a minha vontade a meu favor. Então a proposta do espiritismo, meus amigos, não é ser perfeito, mas cristão. Então o que é ser cristão? E o cristão existe em todas as religiões. Não é a doutrina espírita que é perfeita, que é igual. Até porque a doutrina do espírito é ciência, é uma ciência. Mas em todas as religiões existem as coisas boas. Basta que sejamos cristãos. E para ser cristãos, devemos ter como modelo Cristo, Jesus. Então, o passo fundamental de tudo é a vivência no aperfeiçoamento moral. Então, a perfeição moral é essa busca. A busca de virtudes. É claro que nós não vamos conseguir muitas virtudes nessa encarnação. Precisamos entender isso também, que nós precisamos ser pacientes. Nós podemos começar algumas melhorar muitas coisas nesta encarnação, mas vamos precisar de muitas outras ainda. Mas o primeiro passo nós já devemos dar, para não perdermos tempo, porque já perdemos muito tempo. Então, meus amigos, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós somos filhos de Deus, como eu falei no início. Que a nossa natureza é divina e que chegaremos à perfeição através da evolução e da reencarnação. Vai depender, cada um de nós, do esforço que nós fizermos para nos melhorarmos, mais tempo ou menos tempo. Entendendo que nosso tempo aqui nesta Terra já estamos no limite. Estamos chegando num planeta de regeneração. Então estamos hoje muito misturados o joio e o trigo. Então por isso essas grandes dificuldades que está acontecendo hoje no nosso planeta, em todos os sentidos. Então vai haver alguns que não retornarão à Terra, vão para outro planeta. Outros retornarão. Talvez alguns vá para um planeta melhor que o regeneração, não sei, né? Mas o planeta será regenerado. Não que o mal vai ser extinguido por total, mas vai prevalecer o bem. Então, já é tempo de nós nos desapegarmos das coisas materiais e de termos este excesso de preocupação com a aquisição de coisas. Não que o conforto não seja bom, ele é muito bom, mas às vezes nós buscamos muito mais do que o necessário e deixamos as coisas que realmente necessitam, ou seja, deixamos de dar a nossa presença a nós mesmos e àqueles que convivem conosco e vamos atrás de excessos materiais. Muitas vezes excesso que nós não vamos usufruir, nem teremos tempo de usufruir. E vamos perder
a presença dos nossos amados e eles vão perder a nossa presença. E vamos deixar para eles também ensinamentos que não vai ser legal. Porque quando nós retornarmos, nós vamos nos dar conta de que nós não cumprimos a nossa tarefa, embora ela tenha sido pequena. E vai ter um arrependimento. Porque de nada adianta nós aqui na Terra usamos muitas vezes muitas máscaras, muitas capas. Nós sabemos, às vezes iludimos aqueles que convivem conosco, mas o mundo espiritual nos conhece profundamente. E quando nós desencarnamos e chegamos do outro lado, nós somos translúcidos. Nós não precisamos fazer nada. Eles sabem tudo quem nós realmente somos. E aí nós vamos ter que dar uma explicação, nós vamos ter muito arrependimento. Então, por que não começarmos agora essa reforma íntima? É isso que a doutrina nos convida. Ela não nos julga, como Deus disse, não julgueis, um dos ensinamentos, né? Não julguei, não julgamos ninguém. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos a caminho. E o caminho é aqui e agora já. Então precisamos aprender, somos todos alunos nessa escola, né? Porque a Terra é escola, é hospital, é prisão. É onde nós estamos nos encaixando? Será que nós não podemos amenizar aonde nós estamos? Com a nossa vontade, já que nós somos co-criadores, porque somos filhos do Criador? Então, o espírito cristão, ele vê o fato, ou seja, ele vê ele vê nós. Nós como? Na nossa área do nosso comportamento. Como nós estamos nos comportando? Então, nós precisamos tomar uma decisão e ter ação. E isso é um exercício. Um comprometimento. Então, precisamos nos comprometer na construção das virtudes. Isto é perfeição moral. Um comprometimento em busca das virtudes. De algumas virtudes, não todas, porque não vamos conseguir. Até porque se a gente quer abraçar muita coisa, a gente cansa no meio do caminho e para com tudo. Então, nós precisamos ter foco e começar aos poucos. Na questão 803 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que todas as virtudes têm seu mérito. A pergunta, né? Todas as virtudes têm seu mérito. E a resposta é: a virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. O que eu falei antes, né? Toda vez que voluntariamente nós nos darmos conta de que nós estamos caminhando errado, nós resistirmos, voltarmos atrás e recomeçarmos o caminho. Santo Agostinho nos coloca no Livro dos Espíritos, quando foi perguntado como poderia se melhorar, ele disse que o método que ele usava era que todas as noites, quando ele chegava, antes de dormir, ele pensava em tudo que ele tinha feito durante o dia e ele se tinha feito tudo que ele poderia ter feito de bom se ele realmente tinha feito. E aí nós entramos no fora da caridade, não há salvação. Então, se nós não fizermos o bem, nós estamos deixando algo para trás. Porque nós viemos para fazer o bem uns aos outros. E egoísmo demais, orgulho demais, vaidade demais, ganância demais nos prejudica. Então são essas coisinhas que nós precisamos olhar em nós mesmos. É o autoconhecimento, né? Conhece a ti mesmo. E muitos de nós não nos conhecemos. Muitos de nós, eu quero ser feliz, mas nem sabe o que é felicidade. E se pergunta, mas o que é para ser feliz? Ir para a praia, viajar. Isso é prazer, é lazer. E prazer tem tempo limitado. Lazer tem tempo limitado. Felicidade é uma lucidez. É um estado de espírito de tranquilidade, de confiança, de fé, de entender
que tudo na nossa vida, de cada um de nós, está corretíssimo. Que nós estamos exatamente no lugar que nós necessitamos estar neste momento para a nossa evolução. É aceitar a vida como se ela se apresenta neste momento para cada um de nós, sem revolta, sem mágoa. É nós tirarmos as mágoas e os ressentimentos do nosso coração, da nossa alma. Porque, gente, ressentir é sentir novamente. E para que nós sofremos tanto com ressentimento? Perdoar faz bem para nós, porque o outro não está nem aí se eu perdoei ou não perdoei ele. Eu é que estou carregando este peso. Eu é que sou algemada ao outro, com pensamentos de ressentimento, de mágoa, de ódio, de inveja, né? Cuidemos da inveja. Cada um tem o que necessita. Cada um tem o que merece. Caminhemos nós, olhemos nós, ou seja, cuidemos da nossa vida. Só da nossa. Porque quando nós cuidarmos da nossa vida com amorosidade, com carinho, amar a nós mesmos, né? Nós encontramos o caminho correto. Então, meus amigos, o Espiritismo vem propor, né, o sublime, que é um sacrifício do interesse pessoal. Então, o interesse pessoal é egoísmo, né? Sem oculta intenção. Esse sem oculta intenção é muito interessante, porque muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa para o outro. Eu vou ajudar o fulano, mas esperando já algo. Eu não falo, mas eu espero algo em troca. E às vezes, depois que a gente faz algumas caridades, entre aspas, acontece alguma coisa que a gente não esperava. E a gente pensa assim, mas ajudei tanto o outro. Trabalho na Casa Espírita há 30 anos, vou lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e agora me acontece isso. Então havia atrás do meu auxílio, da minha busca, uma segunda intenção. E não é isso que Jesus nos recomenda. Ele nos recomenda que a gente faça o outro sem esperar nada em troca. Fiz porque fiz, se deu. Porque nós vivendo nessa maneira, na hora que nós necessitarmos, que nós realmente necessitarmos, a ajuda se fará. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós, o que é bom para mim. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas para Deus e queremos muitas coisas e ficamos insatisfeitos e reclamamos porque a coisa não acontece. Mas o Pai, Deus, sabe o que é melhor para mim. Muitas vezes aquilo que eu estou pedindo é um mal, é coisa negativa, não vai fazer bem para mim. Vai me prejudicar mais ainda. Porque eu tenho tendências ocultas que eu não conheço. Se eu tivesse muito dinheiro hoje, eu não estaria aqui fazendo palestra, gente. Eu estaria viajando. Né? E o meu lado espiritual estaria no chão, lá no Peru. Né? Se a gente tivesse um carro importado, lá uma Mercedes, olha o risco que a gente corria de assalto. O nosso carrinho a gente abre e fecha, ninguém olha, né? Não vale muito. Então, esse entendimento que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, o Espiritismo vem propor o aperfeiçoamento moral. É uma ciência de observação de fatos, dos quais se deriva as leis e das leis as consequências dessa lei e a aplicação da sua prática. Então, como eu disse, queiramos ou não, nós somos vinculados às leis divinas. Se nós nos desviamos, nós temos consequências. Se nós procuramos viver dentro delas, as consequências são boas. Se não, o contrário, são ruins. Temos como modelo, perfeição moral, Jesus, que foi o Espírito mais perfeito que veio na Terra. E nós sofremos, meus amigos, porque nós ignoramos essas leis, porque nós ignoramos os ensinamentos de Jesus. E o caminho, como eu disse, é agora e nós já estamos atrasados. E para nós começarmos, uma grande dica, para nós começarmos a nossa perfeição moral, a nossa reforma íntima,
Como todos nós temos muitas dificuldades, principalmente em olharmos as nossas deficiências, um caminho bem simples, a prece. Porque através da prece nós nos religamos com o Pai. E todos nós temos condições de nos religarmos com o Pai. Porque como eu disse no início, todos nós somos médiuns. E nos comunicamos pelo Pai através do pensamento. E todos nós temos aqui assim, ó, bem no meio da testa, aqui uma glândulazinha que é tipo uma ervilha, a glândula pineal. E é esta glândula pineal que liga a nossa matéria com o mundo espiritual. Até a ciência já está descobrindo isso agora, né? E é através desta glândula nós nos religamos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte com um pequeno esforço. Uma prece diária. Não precisa fazer uma prece decorada, que nós estamos decorando e não estamos nem aí. Mas conversar com o Pai. Conversar com Deus como a gente conversa com um amigo. Com toda a sinceridade. E pedir a este Pai amoroso, porque é Pai de todos nós, que Ele nos ajude, que Ele nos oriente, que Ele nos dê coragem, que Ele nos dê calma, resignação, resiliência, para lidar com todas as situações que se apresentarem para nós, para que nós lidemos com equilíbrio, para que nós não nos desesperemos perante situações que acontecem e que estão acontecendo hoje mais do que nunca. Nós precisamos mais do que nunca termos esperança. E é isso que a doutrina nos coloca, que o final nosso será a perfeição, mas que depende de cada um nós buscarmos essa perfeição. Gente, o Wi-Fi de Deus é enorme, está em todo lugar, em qualquer lugar. Está aqui dentro da casa espírita, está na rua, está na nossa casa, está no ônibus, está no emprego, ali em qualquer lugar. Mentalmente nós podemos e devemos nos ligar a Deus e agradecermos o que nós já temos. Porque nós reclamamos muito do que não temos e esquecemos de agradecer o que temos. Então, agradecer o que nós já temos, porque todos de nós temos muitas coisas que nós não nos valorizamos porque já acostumamos. Só que se nós perdemos alguma dessas coisas que nós já temos, aí nós sentimos. Então, por que nós vamos esperar o sofrimento? Vamos agradecer ao Pai que nós já temos. E vamos pedir a Ele que nos oriente em todas as situações de vida. Que nos dê principalmente uma força de vontade para conhecer os seus ensinamentos, mas acima de tudo, colocá-los na nossa vivência. Entendendo sempre, no final da nossa oração, colocáramos, mas que Deus, Pai amado, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a vontade de Deus é perfeita e Ele sabe o melhor para cada um de nós. Mas nós ainda somos imperfeitos e não sabemos o que é melhor para cada um de nós. Mas tenhamos a certeza, meus amigos, de que todos nós neste momento estamos recebendo o que nós necessitamos neste momento. Mas que nós buscarmos e dermos uma continuidade na busca dos seus ensinamentos e na prática, por mínima que seja diária, as coisas na nossa vida vão melhorar. O caminho, as dificuldades, talvez sejam as mesmas, mas nós vamos aprender a caminhar diferente e mais confiantes. Que Deus abençoe a todos nós e obrigado pela atenção.